Olá, meus queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do nosso Senhor, a palavra do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, e a Rússia seja contigo. Que o nosso Pai abençoe a sua casa, a sua vida, a sua saúde. Assim seja. Amém. Irmãos, mais uma oportunidade, irmãos. Então vamos dar graças ao nosso Pai Criador por mais esta oportunidade, por mais esta dádiva de podermos contemplar esta existência maravilhosa, esta vida, esse presente. Então vamos louvar, vamos honrar e glorificar o nome do nosso Deus, o único digno de toda adoração. Yahweh, eu sou o que sou. Assim seja. Então, para você que está chegando aí agora, está acompanhando vai acompanhar esse estudo, estamos em uma série que colocamos como Preparando o Caminho, porque estamos estudando minuciosamente o livro do apóstolo Lucas. E neste vídeo vamos começar a examinar o capítulo 8. Então convido você, meu irmão e minha irmã, pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Lucas, no capítulo 8, que temos aqui uma introdução onde nós iremos, então, juntos, como igreja, corpo do Messias, da palavra de Deus, meditar, examinar, para buscarmos, assim, o entendimento fidedigno, puro, verdadeiro, da palavra do nosso Deus. Amém, assim seja. Aleluia. Vou começar aqui, tá bom? Peguem lápis, peguem algum papel, porque sempre tem alguma reflexão, né? Alguma coisa que vira a chave. Então, essas coisas, essas palavras, esses entendimentos que são relevantes, anotem, porque isso ajuda a todos nós quando estivermos fazendo o nosso devocional, lendo a Bíblia, entendeu? Enfim, vamos lá. Capítulo 8, versículo 1. Havendo passado esses acontecimentos, caminhava Yahushua, exultava, por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus. Boas novas. Boas novas, note que este termo, boas novas, ele surge na nova aliança, no Novo Testamento. Por quê? Porque na antiga aliança, o povo não obedeceu à lei do Senhor, às instruções do Criador. Né? Então, na nova aliança, então, a palavra de Deus, a lei do Eterno, se manifesta entre nós e cumpre a lei, mostra que é possível, mas devido à rebeldia humana, o Senhor, então, ele vem para nos salvar com a sua graça, seu perdão, a sua misericórdia. E através do sacrifício dele, nós que cremos e buscamos de todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento ao Senhor dos céus e da terra, somos então abençoados, né? Batizados, imergidos pelo Espírito Santo, pela divina consciência que nos guia, nos orienta. Né? Então, é pela graça, por isso boas novas. Não é pela obra, né? Pela graça. Se você crê no Senhor e a Rússia, na palavra de salvação, a palavra de Deus, a promessa do Senhor de vida e ressurreição, né? Vida e abundância, enfim, será salvos, tu e a tua casa. Então, as boas novas do reino de Deus, Deus, juiz de toda a terra. Reino, ou seja, o Senhor é absoluto. Né? Então, um reino de justiça. E os 12 estavam com ele. E os 12 estavam com ele, ou seja, os seus discípulos, aquele que recebe a instrução, que entende, seguidor da palavra. E o 12
ele tem um significado que complementa ainda mais o nosso entendimento, né? Porque o 12 representa o número do justo, o número do justo, do equilíbrio. É muito importante a gente saber o significado, a raiz das palavras, né? 12 também representa a elevação total, completa. E os 12 estavam com ele, então note, né? Porque quando a gente lê 12, mas o 12 ele representa tudo isso, o número do justo. Então, ou seja, toda pessoa que busca andar em justiça, segundo a reta justiça da palavra do nosso Deus, do Criador. Então, essa representatividade é muito mais ampla. Óbvio que quando nós lemos a palavra, estamos lendo aqui então os relatos históricos, né, os fatos, mas o Senhor Yahushua é espírito vivificante, uma mente estimulada, ok? Então, o Senhor, ele vem nos trazer a mensagem espiritual, consciente. Por isso que sempre trazemos, então, a raiz das palavras, a etimologia, os significados, entendeu? E é o que nos ajuda a compreender perfeitamente a palavra do Senhor. Versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, espíritos, né, consciências, ou seja, pensamentos malignos, malignos, se você buscar as definições, você vai encontrar uma definição que diz assim, que anunciam coisas ruins. Então, mulheres que anunciam coisas ruins, pensamentos ruins, malignos, consciência maligna, foram curadas, essas mulheres foram curadas. E, portanto, então, pararam de anunciar coisas ruins, de pensar coisas ruins, de pensar no mal, foram curadas em nome do Senhor Yahushua. Ou seja, a salvação do nosso Deus Criador, a palavra da verdade. Aleluia. E doenças. E foram curadas de doenças. Espíritos malignos e doenças. 2 pontos. Aí vai citar algumas dessas mulheres que acompanhavam o Senhor Yahushua. Maria, conhecida como Madalena. Maria, Marim, em hebraico antigo, né? Significa pura. Uma das definições de Maria é pura. Conhecida como Madalena, mulher de Magdala, significa cidade de torres, ou seja, uma torre. Então, Maria conhecida como pura, conhecida como torre. Maria Madalena, né? Então, a mulher foi purificada e era uma torre. Então, torre representa aqui uma coisa estabilizada, fixa. De quem haviam saído 7 demônios. 7 é o número da transformação. É o número da transformação, é a primeira manifestação de uma pessoa em busca das coisas do Espírito, da consciência, das coisas de Deus, ou seja, da criação. Não? Então, 7 tem uma representação muito forte. Por isso que, quando a gente busca a raiz, como eu sempre digo, você entende a mensagem. Não é um verso qualquer, simples. Por que tem esse trecho? Porque tem uma mensagem. Só que você tem que ir na raiz. O Senhor, a verdade é a raiz. Isso está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Pois bem. Então, vai dizer, de quem haviam saído 7 demônios. O número da transformação. Né? Demônios pensamentos contrários à vida, contrários ao bem, entendeu? Ao justo. Então saíram dela. Então você vê, né? 7 é o número da transformação. Primeira manifestação da pessoa em busca das coisas do Espírito, das coisas de Deus, da criação. Então, por isso, né? Você vê o significado dos nomes, como é poderoso, como tudo se converge, né?
Nada é por acaso, tudo tem um propósito. Maria pura, Madalena Torre. E esta mulher, ela foi curada, né, liberta de 7 demônios. Então, é uma pessoa que foi totalmente liberta e passou a ser uma pessoa extremamente espiritual, né? Versículo 3, Joana, esposa de Cusá. Joana, mesmo significado de João, no caso do em português, que também aplica-se a raiz em hebraico, Yushanã. Pois bem, agraciada por Deus, agraciada de Deus, né, por Deus. Esposa de Cusá, que era um administrador, procurador, enfim, da casa de Herodes, o tetrarca, né, que governava a Galileia na época do Senhor Yahushua. Ela era esposa, olha que interessante, de um governante, e ela foi agraciada por Deus. Né? Ela seguia o Senhor Yahushua. Ela participava da comitiva do Senhor, sempre acompanhando o Senhor Yahushua, né? Que era um homem original, um hebreu, da tribo de Arudá. Ponto e vírgula, versículo 3. Susana e muitas outras. Mas observe que aqui o capítulo 8 de Lucas vai fazer questão de mencionar essas 3 mulheres. Maria Madalena, Joana e Susana. Susana significa lírio, flor de lírio. Por quê? Porque representa a beleza e a delicadeza. Né? E muitas outras. Então, note, vamos pegar os significados dos nomes e note que vai representar todas as mulheres que seguem a palavra de Deus. A palavra de salvação, de vida eterna. Veja só, Maria Madalena, pura torre. Joana, agraciada por Deus, cheia de graça, né? Susana, uma flor, lírio, ou seja, beleza e delicadeza. E muitas outras. Então, é como se os significados, né, dos nomes destas 3 seguidoras do Senhor representassem, então, a identidade, a personalidade, o caráter das mulheres que seguem o Senhor Yahushua, que seguem a palavra da verdade, de vida eterna, de salvação. Aleluia. Essas mulheres cooperavam no sustento deles, ou seja, do Senhor Yahushua e seus discípulos, com seus bens, recursos. Essas mulheres que foram curadas pelo Senhor de espíritos malignos, ou seja, de consciências, pensamentos ruins, que anunciavam coisas ruins e doenças. Elas foram extremamente abençoadas pelo Senhor Yahushua, pela palavra de salvação, e seguiam o Senhor, faziam parte da comitiva do Senhor. Elas e todas as outras, né? Que aqui mencionam 3, e aí vai dizer, e muitas outras. Pois bem, essas mulheres cooperavam no sustento deles, do Senhor, do sumo sacerdote, nosso grande líder, que é a palavra de Deus manifestada em carne, veio em homem, né? E os seus discípulos, com seus bens, recursos. Aleluia! É isso, irmãos. Por este vídeo é isso. Espero que tenham gostado, que tenham se alimentado desta palavra, compreendido esses 3 versos e fortalecido a sua fé. Tá bom? Que Yahweh abençoe sua vida, um excelente e abençoado fim de semana. E se Yahweh permitir e quiser, estaremos de volta já já. Tá bom? Então, um beijo de amor. Shalom. Tchau, tchau.